Senhor Jesus, eu quero que essa palavra seja direção para nós, seja comando, Senhor, seja transformação de vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar um pouquinho. Lindo esse texto, né? Eu tenho uma prática com a minha esposa da gente sempre escolher uma série e tentar semanalmente assistir junto a essa série. Quando eu falo tentar é porque tem semana que não tem jeito, né? E nós escolhemos para esse tempo agora da gente sentar junto e assistir a última temporada do The Chosen. E ela tem sido muito marcante para nós, e principalmente porque fala da última ceia. E ali eles vão mostrando na liberdade poética, não é literal a Bíblia, algumas tradições muito interessantes judaicas. Nós fomos adotados, nós não somos judeus, não sei se alguém aqui é judeu, eu não sou, né? Nós fomos recebidos pelo Senhor. Mas essa semana, que eu creio que é uma tradição judaica, eles fazem uma oração muito interessante à mesa da ceia. Eles falam de algo que aconteceu na vida deles e de repente eles terminam com uma frase: e isto teria sido suficiente. Então alguém fala uma coisa marcante e fala assim: isto teria sido suficiente. Por exemplo, se o Senhor tivesse curado meu pai em 94 do coração, porém o Senhor decidiu não curá-lo, aí todo mundo repete: pois isso teria sido suficiente. E eles se alegram em tudo que o Senhor faz. O meu objetivo essa noite é estudar as 3 fases dessa oração, para que a gente possa viver essa oração durante a nossa vida, durante a nossa semana e a nossa vida. Do verso 1 ao verso 5, eu queria te dar uma dica. Eu tenho feito uma coisa há algum tempo. Eu estava agora na ceia de pastores, quinta-feira, e eu não sei você, vou falar mal de mim mesmo. A minha mente, ela é muito ativa. Eu tento desacelerar minha mente todos os dias. E uma coisa que me faz prestar atenção numa pregação é anotar a pregação. Então, se você me vê em algum lugar com o celular aberto, você vai ver que o meu bloquinho de notas está com a pregação de quem ministrou aqui. Quinta-feira foi o Bispo Jonas, anotei tudo o que ele falou. Isso me faz prestar atenção. Então eu queria te sugerir uma coisa: compra um caderninho, traz para a igreja, anota tudo que eu falo. Eu acho muito legal depois do culto, quando as pessoas postam o esboço do pregador. E isso faz com que a gente concentre. É igual na escola. Eu sou professor há pouco tempo, comecei há poucos anos. O aluno que anota, ele às vezes nem precisa estudar, porque só ao anotar ele se concentrou. Eu só tenho um receio de você pegar o celular e uma notificação te chamar a atenção e você ir para o WhatsApp. Então, joga no modo avião aí, se você for usar o seu bloquinho de notas, tá? Bem, esse texto fala de 3 fases essa oração. Do verso 1 ao verso 5, Jesus ora por si mesmo, diante dos discípulos. Então tenta imaginar a cena. Jesus está com os discípulos e ele começa a orar. E a oração dele vai ter uma escalada. E a primeira ele começa a orar por si mesmo, para ele apontar e lembrar para os discípulos quem ele era. Primeiro, Jesus glorifica, ele vai glorificar ao Senhor. Ele fala assim: Pai, glorifica-me junto a ti. Então Jesus não busca uma glória vazia. Ele busca uma glória e ele fala: olha, antes da fundação do mundo eu já estava aqui. A Bíblia diz que ele era, ele é e ele há de vir. Amém? Esse é o nosso Jesus. Segundo, glorificar a Deus revela o caráter de Cristo. Quando eu fiz seminário, havia uma matéria chamada Caráter de Cristo em Nós. O que é o caráter? É quem nós somos. Então, quando nós refletimos Jesus, é o caráter de Cristo em nós. São qualidades e pontos que Jesus tem e que as pessoas querem ver em nós. Não se engane. Aquele que fala de você, lá o crente, ele quer ver o caráter de Cristo em você. Bondade, misericórdia, humildade, verdade, honestidade, compaixão, empatia. Empatia. Então, quando o Senhor ele fala para ele ser glorificado, ele está falando do próprio caráter de Deus nele e em o caráter de Cristo em nós. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Amém? Bem, como é que eu posso aplicar os primeiros versos dessa oração na minha vida? Primeiro, eu preciso ser o que Jesus é. E esse é o desafio que nós temos como cristãos. Se parecer com Jesus. E como que eu me pareço com Jesus, gente?
Como que minhas filhas se parecem com a mãe delas ou comigo? Como que eu parecia com o meu pai? Quando a gente reúne a nossa família, os meus irmãos às vezes falam assim: você falou igual o papai. Mas por quê? Porque nós crescemos juntos, nós andamos juntos, nós estávamos à mesa juntos. É na informalidade que nós nos tornamos juntos. Como que eu pareço com Jesus? É no dia a dia. Eu anotei 3 princípios para que nesse primeiro momento eu me possa parecer com Jesus. Primeiro, obedecendo. Diga, obedecendo. Essa semana eu estava ouvindo um podcast e eu não gostei do podcast. Eu não vou nem te pedir para ouvi-lo. Mas uma frase daquele host, do líder do podcast, ela bateu no meu coração. E ela foi falando comigo. E eu estava indo para Anápolis no carro e aquilo eu comecei a orar em línguas. E falei: Senhor, é isso. O Senhor me falou o que eu precisava ouvir hoje. Tem dias que são pesados, não tem? Tem dias que você até questiona Deus. Fala: Deus, por que isso? Alguém faz isso ou só o pastor? E naquele momento eu comecei a ouvir o podcast. E aquele líder do podcast falou assim: Deus me falou algo. Eu acho que Deus estava falando comigo. Por isso que podcast é legal, né? Ele transcende o tempo. E ele falou uma frase que eu falei em casa. Eu falei para minha família que obedecer, olha que legal essa frase. Obedecer, primeiro é ouvir ao Senhor. E depois executar o que Ele te pediu. Independente do que as pessoas falam. Olha só, irmãos, essa frase foi como a gente diria no passado, a palavra viva. A gente falava assim antigamente na Luz para os Povos. Foi rema. Lembra? A nossa família tinha essa tradição, a família Luz para os Povos. Lembra, Johnny? Foi rema. E não é? A Delma fez assim, ó. Foi um rema para a minha vida naquele momento. Palavra revelada. Por quê? Porque obedecer primeiro é ouvir o Senhor. Um dia Deus falou comigo. Vai lá para aquele bairro. E a gente obedeceu, eu e minha família. E de repente, a minha métrica de obediência não pode ser o Instagram. Não pode ser o sucesso do meu amigo. Não, a minha métrica de sucesso é fazer o que Deus mandou eu fazer. Amém ou não? Se Deus te mandar fazer coisas, essa é a sua métrica de sucesso. Segundo, como que eu me pareço com Jesus? Servindo ao próximo, servindo como Jesus serve. É incrível quando a gente lê sobre Jesus, estuda Jesus, como ele não era um gerente, ele não era o chefe, ele era o primeiro a servir pessoas, era o primeiro a amar pessoas. Deus ama pessoas, irmãos. Olha, guarda o que eu estou te falando. Deus ama pessoas. Deus não ama coisas. Deus não ama coisas. Deus ama pessoas. E quando Deus ama pessoas, Ele não está importando com coisas. Riqueza não é o que o mundo diz. Riqueza é você estar dentro do propósito de Deus. O missionário que está lá hoje na zona rural da Colômbia e que pode ser queimado amanhã, porque agora ali na Colômbia está um movimento de matar cristãos no interior. Ele é próspero, ele é rico, sabia disso? Porque ele obedeceu ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui olhando as nossas coisas. Nós tivemos uma aula quinta-feira de uma equipe que foi para Moçambique. Moçambique hoje nós temos 160 igrejas. Passou o número de igrejas no Brasil. E a pergunta da nossa denominação é: por que lá a igreja é igual você jogar uma semente de mamão no quintal? Você já jogou semente de mamão no seu quintal? Joga lá, Amanda. Eu já fiz isso lá em casa. Quando eu morava em casa, eu joguei e aquele pé foi crescendo. Do nada. Nunca cuidei. Nunca reguei. Na verdade, eu não estava nem aí. Eu nem sabia que estava lá. Mas você sabe que por muitos anos a gente comeu mamão daquele pé. Uma vez também eu joguei um chuchu. Quase virou uma praga. Lá em Moçambique, por que as igrejas abrem assim, ó? Sabe por quê? Porque eles só têm a Deus. Eles não têm celular. A gente está agora levantando um projeto de mandar celular para os pastores supervisores terem os comandos do líder. Eles não têm internet, eles não têm nem refeição, 3 refeições ao dia. Eles só têm Jesus. E sabe o que acontece lá, o relatório que o pessoal trouxe lá? Que os cultos demoram 6 horas. Porque para que nós vamos acabar? Não tem nem comida lá em casa. Deixa eu ficar aqui adorando Jesus. Fizeram uma conferência, nós temos uma base lá bem grande, a base missionária. Quem sabe um dia vai uma comitiva nossa para lá, amém ou não? Amém ou não, gente?
E lá os irmãos foram fazer um congresso teológico, ensinar a Bíblia para os pastores, e eles dormem no chão, porque não tem lugar ainda para todo mundo. Eles levam uma esteira e jogam no chão, porque eles só têm Jesus. Então sirva Jesus com o que você tem. Tire as distrações da sua vida. E aí, como que eu me pareço Jesus nesse primeiro momento? Jesus fala: Senhor, glorifica-me. Assim como antes da fundação do mundo eu estava com o Senhor. Quando nós cumprimos o nosso chamado. Deixa eu te puxar uma orelha aqui essa noite. Você tem cumprido o seu chamado? Você lembra o dia que você aceitou Jesus e falou: Jesus, eu te entrego tudo, e você chorando ali na frente? Você tem cumprido o seu chamado? Porque eu tenho aprendido uma coisa muito doída na minha vida. Não sei se você tem aprendido isso na sua vida. O tempo passa muito rápido. E coisas que eu queria fazer, hoje talvez eu não possa fazer. De repente eu olho para trás e falo: meu Deus, como está passando rápido. Então, essa primeira parte da oração sacerdotal é Jesus orando por ele. Por quê? Porque ele ia cumprir a missão mais difícil da vida dele, que era morrer numa cruz, para redimir e para nos salvar. Gente, deixa eu pedir uma coisa para você. Não esqueça o que Jesus fez por você. Nos momentos de alegria, lembre que ele o que fez. Nos momentos de tristeza, lembre o que ele fez. Não duvida do que o Senhor fez e do que ele vai fazer. Anote num diário milagres que ele já fez. Deus já fez milagres na sua vida? Você um dia está lá na sua loja, orou e Deus fez um milagre? Lembra-se de tudo que Deus fez. Lembra. Quando nós viemos para cá, a gente não sabia que tinha que vir tão rápido, você sabe disso. Na primeira reunião, isso aqui era só um lote. Mas Deus nos trouxe para cá. Eu entendo que Deus nos trouxe para esse lugar. E nós, então, eu falei: olha, irmãos, só falei. Irmãos, nós vamos fazer uma parede, uma nave menor, um corredor. O engenheiro, o Mateus, fez um projeto legal para a gente. Não cobrou nada da gente. A Amanda fez o projeto do banheiro, não cobrou nada da gente, servindo ao Senhor com a profissão. Aí uma pessoa, irmãos, me chamou no canto da igreja. Falou assim: pastor, as paredes é comigo. Uma pessoa. Aquele dia eu aprendi uma coisa, que eu posso falar dos meus sonhos. Porque quando a gente está sincronizado, nós somos um povo. Deus faz milagres. E todos os dias, esse banheiro não era a hora de fazer. Tá? Não era a hora. Mas eu lembro de milagres. Tem hora que Deus fala comigo: André, você vai ter que fazer milagres. E vou te confessar uma coisa. Tem dia que eu falo: Senhor, eu não queria viver isso de novo, não. Aí eu lembro de um discípulo antigo que eu tinha. Eu e Sibeli, nós tínhamos um casal de discípulos muito diferentes da gente. Ele chamava Sandro e ela Claire. Ela é inglesa. E o Sandro veio para o Brasil e ele comprou uma escola no Jardim Guanabara. E eu ia lá orar pelo Sandro. E um dia eu entrei na escola do Sandro e vi ele deitado no pátio. Eu nunca tinha visto alguém deitado no pátio da sua empresa, orando pela empresa. E eu fui lá e falei: Sandro, está tudo bem? Ele falou: eu estou orando, pastor. Estou orando. Eu falei: Sandro, mas por que você está fazendo isso? E ele, muito radical, ele falou assim: você sabia que tem dias que Deus vai falar para a gente fazer coisas que a gente não quer fazer? Mas o importante, irmãos, é a gente parecer com Jesus. Eu falei para o irmão que mexe aqui, o Marlon. Ele nem veio na igreja hoje porque ele trabalhou 3 dias até 2 horas da manhã para terminar hoje. Eu falei: Marlon, não é hora de fazer. A gente não tem dinheiro. Ele falou assim: pastor, nós vamos fazer. Dinheiro a gente conversa depois. Tem hora, irmãos, na nossa vida, você vai ter que andar pela fé. É você ir para um lugar pela fé. É você falar de Jesus pela fé. Por quê? Porque Jesus, na oração sacerdotal, tudo é baseado na fé. Ele está indo para um dos momentos mais difíceis da vida dele. Olha, e ele tem no verso 3, ele fala uma coisa muito forte. Ele fala assim: vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna não é apenas uma duração. Ela é um relacionamento, amém? Amém, você entende isso? É andar junto com o Senhor. Conhecer a Deus, vida eterna, é Ele ser o centro da nossa vontade. É você todos os dias falar: Senhor, eu só vou dar um passo se o Senhor estiver comigo. Bem, termino a parte 1. Jesus ora por Ele mesmo. Passo para a parte 2, verso 6 ao verso 19. Jesus ora pelos discípulos. Presta atenção. Quem era o time de liderança de Jesus? Os discípulos. Quem que Jesus alimentava? Os discípulos. Discípulo aponta para um relacionamento. Existem 2 grupos de pessoas que você vai ver muito claro nessa oração. Primeiro, discípulo. Segundo, multidão, que é o terceiro ponto. Jesus ora por todos. Tem os títulos aí na sua Bíblia.
Você quer ser discípulo ou você quer ser multidão? Discípulo é aquele que está perto de Jesus. Discípulo é aquele que anda com Jesus. Por isso que a gente usa uma palavra aqui na igreja chamada discipulado. O tema do mês que vem é discipulado. E hoje eu estava orando e Deus me deu os 4 domingos do mês que vem. Eu falei para você que eu tenho que ficar anotando porque minha mente vai longe, né? Discípulo é aquele que anda junto e que deixa Jesus confrontar. Jesus fala assim, está errado. Discípulo é aquele que aceita confronto e ele não emburra. Pastor, eu vim aqui te falar uma coisa. Estou certo ou errado? Irmão, a Bíblia diz isso. Se for embora e não voltar muito, nunca mais, não era discípulo, era multidão. Se voltar e falar assim, pastor, ok, eu aceito o que você está falando. O que a Bíblia diz? É discípulo. Então Jesus, obrigado pelos amém, gente, estou empolgado. Lá no verso 11 ele fala assim, Pai Santo, protege-os para que sejam um. Discípulo é aquele que está unido ao Senhor. A Bíblia fala que haviam discípulos e discípulos. Você sabe disso, não sabe? Haviam discípulos mais distantes e havia um círculo de discipulado mais perto. Você lembra quem era? Os discípulos mais perto de Jesus? Pedro, Tiago e João. João era o amado. João era o íntimo. João escreve o evangelho dele com uma ótica que só ele viu. Só ele viu. Vou dar um spoiler aqui, a semana do The Chosen, tem a mesa, e toda, se você não viu essa temporada, ela é linda. Eu já começo a ficar emocionado no início, porque começa na mesa da ceia e termina na mesa da ceia, todos os episódios, porque chama a última ceia. E João pergunta para Jesus, quem vai te trair, Jesus? Só que é legal, porque ele não pergunta assim, quem vai trair? Não, é João. Por isso que é legal você ver, tentar, a nossa mente às vezes não consegue, né? Ele fala no ouvidinho de Jesus, Jesus, aí Jesus responde no ouvido. Você sabe o que Jesus fala, não sabe? Quem me trair é aquele que vai pegar no meu prato. Discípulo é aquele que é íntimo. Discípulo é aquele que anda junto. Discípulo é aquele que caminha junto. Nossa vida é tão corrida. Eu confesso, é difícil fazer discipulado nos dias de hoje. Todo mundo aqui é maratonista. Você liga e fala, e aí, como é que tá? Correria, pastor. Correria. Hoje eu liguei, mandei um zap para minha sobrinha. As minhas sobrinhas, pedi algo para elas e elas responderam, tio, a gente vai tentar, porque nossa agenda está lotada. Como assim? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Mas a gente tem que acreditar, pelo menos parar uma vez por semana e fazer o quê? Um discipulado. E aonde que a gente faz isso? Quando a gente senta à mesa lá no GC, ou lá no Zoom, e a gente comunga das mesmas coisas. Vamos lá. O que Jesus pede para os discípulos? Primeiro, unidade. Unidade de expressão do caráter de Deus. Jesus quer estar unido no caráter que eu falei, que é o caráter de Cristo, para que o mundo, ele fala, para que o mundo veja Cristo em nós. A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. Aonde que as pessoas vão ver Jesus? Em você. Essa semana, eu fui triste para a escola. Confesso para você. Por quê? Porque eu já sabia o que ia acontecer. Por causa daquele indivíduo lá que se diz pastor e apareceu com roupas esquisitas, eu falei assim, não sei se vocês pensaram isso, eu falei assim, pro meu lado o pau vai quebrar. E dito e feito. Chegava na escola, os colegas começavam, e aí André, o que você achou? E o que um crente faz nessa hora? Sobe na mesa, briga, bate na mesa, é isso que o crente faz? Não, ele se senta e se cala. E foi isso que eu fiz. Irmãos, eu sou sanguíneo. Um sanguíneo de se calar. Só se ele tiver orar de manhã e ler a Bíblia, os 3 capítulos da Bíblia. E na sexta-feira foi o ápice da zoeira. E começou, irmãos. Primeiro intervalo, segundo intervalo. E eu calado. E de repente, um colega se levanta e fala assim, gente, queria pedir algo para vocês. Ele não congrega em nenhuma igreja. Se tem um cara que mostra pra gente quem é Jesus, é o André. Então eu queria fazer um pedido. Ninguém fala mais nada nessa sala dos professores. Irmãos, aquilo foi um bálsamo para o meu coração. Eu quero te pedir uma coisa. Não se defenda. Reflita Jesus em você. Porque você tem uma missão. Diga, eu tenho uma missão.
Quem é discípulo tem missão. Sabia disso? Não é discípulo se não tem missão. Guarda essa. Não é discípulo se não tem missão. Primeiro, Jesus preparou discípulos para quê? Continuar a obra. Então eu vou te fazer uma afirmação. Não fica chateado comigo. Se ficar chateado comigo, marca o café. A gente toma um café sara tudo, gente. Sara tudo, tá? Ó, se você não está cumprindo missão, você não é discípulo. Vai com essa para casa. Se você está cumprindo o teu propósito, você é discípulo. Se você não está cumprindo, você é multidão. Só que é bênçãos e milagres. Mas Jesus conversa com discípulos. O discípulo, ele tem que orar para ir amanhã trabalhar, refletir Jesus e falar de 3 coisas. E eu quero te afirmar do fundo do meu coração, essa palavra não é confortável, ela não vai gerar muitos cortes, nem colocar o microfone em mim hoje. Nem corte vai ter, parece. Não tem problema. Primeiro, quando você sai de casa, você vai orar por 3 coisas. Diga, 3 coisas. Vocês vão debater isso e compartilhar lá no GC. Primeiro, proteção. Jesus, me protege hoje. Você pode falar isso? Proteção? Eu oro todos os dias pela minha família. Senhor, protege a Lízia lá em São Paulo. Protege a Dácia indo para a faculdade. Protege a Cibele no trabalho. Senhor, me protege. Tem dia que eu fico dentro do carro, no meu carro, antes de entrar na escola. E ele, Senhor, derrama o teu sangue sobre mim. E eu vou te falar uma coisa. O sangue de Jesus é poderoso demais. Semestre passado, um aluno me confrontou no primeiro horário. Eu coloquei o nome dele na minha agenda de oração. Não briguei, não tirei de sala, não discuti. E eu comecei a orar. Na outra semana, ele conversou comigo. Ele era outra pessoa. Eu quase falei assim, quem está aí dentro? Um menino educado. Professor, sua aula é muito boa. O sangue de Jesus é poderoso. Segunda coisa que você vai orar, santificação. Diga, santificação. Eu quero ser como Jesus, então eu sou separado. Separado. E terceiro, diga, terceiro, propósito. Eu preciso cumprir a minha missão. E eu vou repetir aquela frase que eu falei. Sucesso é você ouvir a voz de Deus e estar aonde Ele te colocou, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, aonde você prestou o concurso e passou, na faculdade, na escola. Essa é a sua missão. Jesus ora para que os discípulos, presta atenção, continuem. Eu quero te dar uma palavra de esperança. Continua. Continua. Você precisa continuar. Adolescentes aqui me assistindo, você vai ser protegido se você abrir um trabalho evangelístico na sua escola. Senão a escola vai te consumir. Jovens da faculdade. Se não te consome. Você tem que ser mais forte que esse mundo. Você tem que chamar a responsabilidade para você. Pais que estão aqui, você é que chama a responsabilidade para você. O mundo está pregando homens frágeis. Homem é forte. Eu já quando minha filha mais velha nasceu, ela tomava um leite especial, caríssimo. Eu dava aula numa escola, que eu não gostava da escola, eu não gostava do clima da escola, eu não gostava da disciplina da escola. E eu dava aula um dia, e o dia de aula era o dia que sustentava o leite da minha filha, que precisava de um leite especial. Eu tinha dia que estava dentro do carro e a lágrima enchia meus olhos, falava assim, eu não quero estar aqui. Mas de repente eu lembrava de uma conta para pagar. Homem é forte. Homens falam com voz de homem para mim, eu sou forte. Fala, eu sou forte. Eu vou trabalhar, eu vou trazer, o Senhor vai me fortalecer, Ele vai mudar a minha história. Eu durmo menos, eu acordo cedo, eu trago a provisão, porque meus filhos vão se orgulhar de mim. Amém ou não? Jesus fez um grupo de homens fortes. Eles todos morreram por causa de Jesus, menos João, que ficou preso e traz a revelação do Apocalipse. Mas foi forte do mesmo jeito. Então eu quero te dizer, Jesus forma discípulos para continuar. Amém. Terceiro e último ponto. Do verso 20 ao verso 23, Jesus ora por todos os crentes. Todos os crentes. Verso 20 ele faz, peço também por aqueles que crerão em mim, lá no futuro. E que o verso 23, que o mundo saiba que tu me enviaste. Jesus, ele ora pelo futuro. Sabe quem é o futuro do Evangelho? Você.
e eu. Somos nós. Tem um monte de gente precisando de Jesus ainda aí. Mesmo antes da cruz, Jesus pensou na gente. E Ele ora para que todos conheçam o amor dEle. André, como que eu faço isso? Terça-feira, eu vou dar uma aula para a turma de líderes de GC, porque uma das perguntas que eu mais recebo, como que eu evangelizo? Como que eu evangelizo? A minha aula vai ser um pouquinho disso. Mas eu quero te falar um pouquinho. Sabe como é que você evangeliza? Primeiro, sabendo o time do evangelismo. O que é o time do evangelismo? Você está no seu trabalho e alguém começa a falar de alguma coisa, de algum problema, você vai falar a frase mais poderosa e que nós vamos abrir um ministério aqui na igreja no final do culto, chamado Posso orar por você? Simples. Ponto. Posso orar por você? Sabe o que aquela pessoa fala assim? Ora lá na sua casa. Não. É agora. É agora. Pastor, mas como é que ora? É uma criança. Você lembra do seu filho pedindo brinquedo? Jesus, eu quero um brinquedo, amém. É assim? Jesus, eu quero um brinquedo, amém. É uma oração profunda, irmãos. Olha a retórica. Senhor, cura meu amigo. Senhor, eu coloco esse problema diante do Senhor. O Senhor é o Deus bom que faz, amém. Pronto. Você vai ver uma revolução aonde Deus te colocou. O seu testemunho revela quem Cristo é. Nós vamos viver dias difíceis. Segunda-feira eu acordei com uma canção antiga na minha cabeça, que eu acho que ninguém conhece aqui, porque eu nem sei de onde que ela surgiu, mas eu gostava tanto dela que nós cantávamos no Guanabara, que diz assim, ó, últimos dias, dias difíceis. Últimos dias, dias difíceis. Dias de fábulas vãs, virgens loucas, falsos pastores, falsos profetas. Olha que letra legal, gente. Mas serão dias de derramamento do Espírito Santo. Esses são os dias. Esses são os dias. Pastor, eu não entendo os últimos dias. Eu não entendo Mateus 24. Quando Jesus fala que nos últimos dias você será como uma mulher com dores de parto. Cara, entrevista a Aline. Pronto. Aline, como é que você está nesses dias? Mateus 24. Não é, Valdo? E o Valdo é o escriba, ele está relatando. Ele está relatando. Então, eu quero chegar a uma conclusão. O mundo vai conhecer Jesus através de você. Diz amém. Conclusão. Primeiro, diga assim, eu nasci para glorificar a Deus. Diga assim, as pessoas vão conhecer Cristo através de mim. Fala assim, o caráter de Cristo. Fala, o caráter de Cristo é o fruto do Espírito. Diga assim, a missão de Jesus continua em nós. Eu não vou pôr as perguntas práticas, porque vai ficar para o GC. Ok? Vou deixar de presente para os líderes, para que vocês possam compartilhar. Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por essa palavra agora. Quero chamar o Beto e a equipe aqui à frente. Quero orar por você. Eu quero que você saia daqui cheio da presença do Senhor. Vai perguntando essas coisas para Jesus. Vai perguntando para Jesus. Vai falando para o Senhor. Vai falando para o Senhor. Falando para o Senhor. Ontem eu cheguei em casa destruído, né, amor? Eu saí daqui, passei aqui na igreja, vi a reforma, meio-dia, peguei o carro, fui para Rio Verde, preguei 2 vezes, peguei o carro, esqueci de almoçar. Você acredita nisso? Eu esqueci de almoçar. Fui almoçar 3h30 lá no evento, quase desmaiando. Preguei 2 vezes, peguei o carro, cheguei ontem à noite. E eu já na volta, cansado, e eu no meu espírito falei, Jesus, será que eu aguento esse batidão? Jesus falava comigo assim, você precisa aguentar o batidão, porque eu te chamei para isso. Aí logo de manhã minha filha me mandou um zap, pai, e aí, como é que foi? Aí eu falei assim, continua a cumprir o meu chamado. Agora eu quero te fazer uma pergunta, qual é o seu chamado? E eu vou te falar uma frase que ela é minha, não li em livro de ninguém. Você vai ser feliz quando você cumprir o seu chamado. Eu quero tirar a crise mesmo. Sabe por que eu quero tirar a crise? Porque daqui 15 dias nós vamos morar nesse bairro. Nós vamos profetizar nesse bairro. Nós vamos ungir esse bairro. Nós vamos declarar nesse bairro e nós vamos cumprir o propósito de Deus como igreja. Eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse teus olhos agora. E eu quero orar por você. Não vou fazer apelo para vir aqui na frente. Já fizemos um apelo hoje.
Sabe, eu quero te ver feliz. E feliz é aquele que encontra Jesus. Feliz, deixa eu te falar, dinheiro traz conforto, é joia. Realizar sonhos e viagens é joia. Eu gosto de viajar, sabe? Mas a verdadeira felicidade é você deitar na cama e falar: Jesus, Jesus, eu sou seu discípulo, eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Ah, irmãos. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Enche esse lugar, Pai. Enche esse lugar, Pai. Você pode orar agora por essa palavra? Você pode se derramar diante do Senhor. Você pode falar: Jesus, eu estou me derramando diante do Senhor. Pode colocar a letra dessa canção na tela, por favor. Se você quiser cantar essa canção como uma oração, talvez você quer se arrepender dos seus pecados. Talvez você quer falar: Jesus, eu estou fora do seu foco. Eu quero voltar para o seu foco. A minha canção, de novo ainda. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Você pode cantar esse refrão. Tu és a sede. Jesus é a sua fome. Jesus é a sua sede. Você pode levantar as suas mãos e cantar essa canção. Essa é minha promessa. É verdade isso, querido? Gastarei minha vida pra te coroar. Nós vamos cantar esse refrão a última vez, amém? Você vai se entregar a Jesus. Vai lá, Beto. Essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. Yeah, yeah. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Eu quero que você siga a sua missão no seu trabalho, que você reflita o caráter de Cristo, para que as pessoas vejam que Jesus é o centro da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: transformando o mundo, uma vida de cada vez. Amém? Queridos, estamos encerrados. Último aviso: pega o seu ingresso. E quem puder estar sexta-feira para a gente decorar a igreja, os jovens e adolescentes estão convocados. E quem quiser também servir a partir das 7, 7h30, já estaremos sexta-feira aqui arrumando tudo. Está chegando barraquinha, mesas e tudo mais. Deus abençoe, um domingo especial em nome de Jesus.